para fora aqui daqui a pouco. Boa noite, Sanga Platina Solares. Boa noite a todos, a todas. Aqui quem vos fala é Enéas Roncarate, cheio de frio, um cachecolzinho bacana. No interior do estado do Rio, aqui em Engenheiro Paulo de Fronten, com bastante frio, porque a Mata Atlântica, o frio é úmido, penetrante. Hoje, dia 12 de agosto de 2025, vamos continuar a falar sobre o tema genérico cidades astrais, bases estelares, né, e cidadelas ou civilizações intraterrenas. Hoje, especificamente, nessa nossa parte 3, vamos enfocar o subtema cidades astrais umbralinas. Por que a gente vai falar de cidades astrais no umbral? Porque vou aproveitar 3 vídeos excelentes que eu encontrei na internet do professor Laércio Fonseca, que é uma fonte de informações de primeiro grau, ou seja, de primeira mão, aliás, perdão, ou seja, ele, professor Laércio, na condição também de médium e projetor astral, conhece esses lugares em loco, né? Ele já foi lá pessoalmente em projeção astral consciente, né? Então ele tem coisas interessantes para nos falar acerca dessas cidades astrais, e essa é a segunda razão de eu enfocá-las hoje, que são, na realidade, o grande, digamos assim, entreposto aduaneiro, entre aspas, para dizer pouco, né? Pelo qual praticamente todos nós, após fazermos a passagem, após experimentarmos o fenômeno da morte física, passamos por lá, quer queiramos ou não, né? Isso depende bastante do nível de carga deletéria, de energias deletérias que estejam em nosso corpo, que precisem ser, por exemplo, filtradas, né? Precisem ser trabalhadas energeticamente em lugares que existem somente para isso lá no umbral, tá? Não vou falar aqui do umbral especificamente, sabemos que ele tem algumas gradações, algumas partições vibracionais. Existe, por exemplo, um umbral leve, um umbral médio e um umbral grosso, né? Vamos ficar apenas com essas 3 classificações genéricas do umbral, ou seja, há um umbral cuja frequência vibracional é um pouco mais leve, né? E que faz fronteira, portanto, com o plano astral, ou o plano. Já faz parte, na realidade, né, do plano etérico, que faz fronteira com o plano astral. Temos um umbral médio, cuja frequência é um pouco menos acelerada, e temos um umbral grosso, cuja frequência é a mais baixa de todas. É esse umbral grosso, também chamado de abismos, que está sendo desmontado na medida em que os raios gama vêm do Sol e penetram também no subterrâneo do planeta Terra, retrabalhando a geografia e o urbanismo astrais, como dizem os espíritos, está se desenvolvendo, está se desenrolando, está em curso, em andamento, o que eles chamam de reurbanização astral. Na prática, o umbral grosso está se desfazendo, está colapsando, tanto é assim que os arcontes trevosos, né, o próprio líder trevoso em coma já há algum tempo, para quem não sabe, foram transportados do abismo para o plano etérico, né, para a superfície terrestre. Já estavam, aliás, no plano etérico, né, mas foram transportados dos abismos para a superfície terrestre, onde vão aguardar aí os acontecimentos do ápice da transição planetária. Mas hoje gostaria de ressaltar a vocês o fato de que, como eu já disse, a maioria de nós passa pelo umbral no pós-morte, como eu estava dizendo, né? Por isso, achei interessante, relevante, necessário mesmo que a gente pudesse enfocar no dia de hoje as cidades astrais que existem lá no umbral, ok? Para quem não conhece, o umbral é efetivamente um plano dimensional, né, de baixa vibração, que serve para que nós possamos trabalhar nossas emoções mais fortes, mais negativas, nossos sentimentos mais negativos, nossos instintos animalescos, né? São lugares, portanto, que existem no umbral onde precisamos filtrar, trabalhar, sutilizar esse tipo de energia
fazendo com que vibracionalmente ele possa ser deslocado para mais alto. Vou pedir para a nossa produção, então, para colocar o primeiro vídeo, ok? Assim que o vídeo terminar de ser exposto, é um vídeo curto de 3, 4 minutos, voltamos aqui para comentá-lo. Mas eu faço questão já de comentar o seguinte: o próprio professor Laércio Fonseca diz que não existe muita literatura sobre cidades astrais, quanto mais no umbral, né? E ele chega a qualificar essa informação de oculta, posto que somente os livros espíritas kardecistas, o exemplo maior é o Nosso Lar, né, que é ainda de 1938, do século passado, mas é a literatura espírita kardecista que efetivamente é pioneira na disseminação, na divulgação de informações reais sobre cidades astrais, começando no umbral, né? Vamos lembrar que o Nosso Lar é uma cidade que está localizada no umbral, justamente para poder receber as pessoas que vivem lá no umbral e que querem basicamente se desenvolver, querem progredir, querem mudar, querem se transformar para pessoas melhores e, portanto, né, pleiteiam a sua saída daquela condição para entrar numa condição melhor, tá? Mas isso é outra história, todo mundo já conhece, né? Começa com arrependimento, a oração, a reza, né, em que se pede de coração por uma situação melhor. E aí o que acontece? Voluntários do Nosso Lar, por exemplo, saem da cidade para efetivamente levar, né, novos candidatos a maior desenvolvimento fora do umbral, em cidades localizadas lá, a exemplo de Nosso Lar. Nosso Lar não é a única cidade astral localizada no umbral, né? Existe toda uma lógica em se colocar cidades mais organizadas, né, que vibram frequencialmente em oitavas energéticas maiores no umbral. No caso, acho que é no umbral médio ou leve, não me lembro, mas existe toda uma lógica que é essa que eu já falei para vocês, ou seja, são postos de recepção de pessoas, de espíritos que já estão cansados do umbral e que precisam de lugares novos para continuar sua jornada de evolução espiritual. Vamos lá, então, colocar o primeiro vídeo, que é o curtinho, em seguida a gente volta aqui para comentá-lo, tá? Você não vai achar mesmo, cara. A única informação que você vai ter de cidade astral é no livro Nosso Lar, do Chico Xavier. Não tem mais ninguém que sabe, falou. Não tem nenhum livro que fala. Sabe? Não tem. Né? Não tem porque o programação não liberou. Né? Você está entendendo? Não libera. Esse conhecimento é um conhecimento oculto mesmo. Né? Os livros espíritas são os livros que mais têm informação sobre cidades astrais, sobre vida após a morte. São os livros espíritas brasileiros. Não é nem europeu, nem chinês, nem tibetano. Sabe? Né? Então, infelizmente, é assim. Ou você, né, evolui, sai do corpo, vai ver como são as cidades astrais, ou você não vai saber como funcionam as coisas. E não dá para confiar no cinema, né? Por exemplo, o livro, quando os caras foram fazer o filme Nosso Lar, tá? O lance é o seguinte: eu conheço todos os caras da produção, são todos meus amigos. Eles são do Centro Espírita do Rio de Janeiro, né? E eu dei vários cursos já lá no Rio de Janeiro. O pessoal que fez e produziu o filme Nosso Lar. Né? Então, o problema é grana. Fazer efeitos especiais. Sabe, quando você bota Cidade Astral, bota aquelas imagens, isso foi tudo feito nos Estados Unidos. Agora, a pergunta é, você sabe quanto é que custa 1 minuto de efeito especial no cinema? Para produzir? É milhões de grana, cara. É só o coisa lá mesmo, né? O Jorge Lucas, aqueles caras lá para fazer o Guerra nas Estrelas é 100% efeito especial. Uma puta grana com os caras, porque sabe que vai ganhar 3 vezes mais, né? 10 vezes mais. Mas o brasileiro faz um filme de espírito, sabe se vai ganhar? Vai à falência às vezes. Não ganha na bilheteria o que investiu para produzir o filme. Então, mesmo esses nossos filmes, nós não temos uma capacidade de produzir realmente o que é a cidade astral, né? Como que é realmente. Você está me entendendo? Você vê que interessante, né? Quando eles foram fazer o ônibus lá, o busão, ninguém filmou o busão de fora saindo voando. O cara botou só o negócio lá, o cara entrou, o negócio saiu voando, mas ninguém mostrou. Porque dinheiro, efeito especial, grana,
né? Faz o código mamba, faz de conta que está dentro de um ônibus que está voando. Mas e daí? Por que não mostra de forma uma puta imagem, um puta cenário, fudido lá, sabe? Cara, não tem, porque não tem grana para fazer isso. Né? E outras, cidades astrais de determinada é muito diferente de tudo que está aqui. Você tem que fazer um cenário tudo novo. Né? Imaginar uma arquitetura de lá, porque ninguém tirou foto e trouxe a foto, fez aqui. Nem desenhos, né? Então, é por isso que eu falo para vocês. É você tentar reproduzir na nossa ciência e tecnologia aqui, uma tecnologia de milhões de anos na nossa frente. Tudo é complexo mesmo, eu concordo com você. É complexo. Não tem informação. Vamos. Bom, pessoal, isso aí foi o vídeo de introdução do tema Cidades Astrais Umbralinas. Como vocês puderam perceber, o Laércio Fonseca chega a falar que não existe literatura aqui no mundo ocidental, a não ser na literatura kardecista brasileira. Brasileira. Em especial os livros de Chico Xavier e companhia. Por que não existe literatura? Porque não era hora de liberar esse tipo de informação para o mundo todo, a não ser aqui no Brasil. A não ser, repito, aqui no Brasil, onde já era hora, sim, desde a década de 30, 40 do século passado, de começar a liberar algumas informações sobre o que havia em termos de cidades lá do outro lado, após a morte. Daí, a espiritualidade superior ter autorizado a publicação, né, primeiro o download, né, por assim dizer, né, ter autorizado a psicografia por Chico Xavier do texto de Nosso Lar, né, do André Luiz, e ter autorizado a publicação desse conteúdo. Né? Veja que Chico Xavier, em suas mais de 400 obras literárias, existem livros que ele só foi publicar 30, 40 anos depois. Né? E existem livros que foram publicados em seguida à psicografia. Né? Por que houve essa deferência para com o Brasil? Porque o Brasil tem efetivamente essa missão de ser, para quem não sabe, pátria do mundo, coração do mundo, pátria do Evangelho, né? Já ia trocar a ordem. E, em função disso, precisávamos e precisamos ainda desse tipo de informação para nutrir nossas almas, nossos espíritos, nossa imaginação, nossa esperança, né? Posto que, ao nascermos aqui no plano físico, somos pessoas completamente amnésicas, desmemoriadas em relação ao nosso passado, em relação à nossa origem, etc, etc, etc. Ok? Esses filmes como o Nosso Lar, portanto, né, dentre outros, né, servem para que a gente possa ter um primeiro contato, uma primeira aproximação com o que existe lá do outro lado. Tá? Laércio Fonseca também falou, chegou a ser interessante, que ele dizia, não é texto tibetano, não é texto europeu, é texto brasileiro. Vamos perceber, então, que cada vez mais daqui para frente, a literatura brasileira, o exemplo brasileiro, as coisas que acontecem aqui no Brasil, né, vão ter cada vez mais daqui para frente uma reverberação mundial. Como, por exemplo, o fato, eu falei fato com F maiúsculo, com A maiúsculo, com T e com O, tudo maiúsculo, de que é aqui no Brasil que existe um mix cultural, um mix étnico, um mix de raças mais harmonioso que existe no mundo é aqui no Brasil. Aqui o árabe estabelece relações fraternas com o judeu, não há briga, não há guerra, não há conflito. Né? Aqui todo mundo comemora sob o mesmo teto, todo mundo conversa sob o mesmo teto, todo mundo celebra, todo mundo vive sob o mesmo teto. Né? A nação brasileira é aquela que efetivamente promove uma miscigenação cultural e racial extrema. Isso é extremamente importante e relevante para o futuro do planeta e para essa nova época, esse novo estágio que é chamado de mundo de regeneração, onde vai estar tudo junto e misturado também. Ok? Produção, vamos lá para o segundo vídeo. Esse vídeo é um pouquinho mais longo, dura em torno de 6 minutos, mas também é sobre o mesmo tema. Vamos lá, então? Olá, pessoal. Namastê, muita paz. Professor, fale-nos um pouco sobre as cidades astrais umbralinas.
né? Então, vou começar falando sobre São Paulo. A cidade de São Paulo. Não tem lugar mais umbralino no Brasil do que a cidade de São Paulo e do Rio de Janeiro, né? Porque o que significa umbral? Significa um lugar onde as pessoas não têm a mínima noção da espiritualidade, elas são completamente adormecidas, completamente androides e robôs, mortos-vivos andando pelas cidades, atrás de algo que nada tem a ver com a sua essência natural. Isso é chamado de umbral. Pessoas que vivem suas vidas em total trevas e total esquecimento de sua natureza espiritual. E por isso as pessoas, 99% dessas pessoas são angustiadas, depressivas, sofredoras, perturbadas, confusas, né? E vivem à base de remédio. Só como todo mundo é igual, parece que tudo está normal. Um olha para o outro, está na merda, o outro está na merda, eu estou na merda, então é normal estar na merda. É normal estar nesse processo de angústia e tristeza. Então, existe duas condições, as cidades físicas, umbralinas, que somos nós, e agora todas essas pessoas que estão nesse umbral terreno, quando elas morrem, elas simplesmente passam a habitar o astral umbralino. Cidades astrais e lugares, né, construídos especialmente para espíritos nas trevas. Espíritos que ainda vão demorar várias encarnações para despertar, né? Então essas pessoas não podem se misturar numa era da luz, né? Você não pode pegar aqueles imperadores que existiam antigamente e dar uma bomba atômica para ele, dar uma arma de destruição em massa, né? O mundo mudou muito nos últimos séculos, né? Na chegada da tecnologia. Você vê, aquele famoso filme O Último Samurai, né? É bem histórico isso. Porque quando o cara pegou um fuzil na mão e uma metralhadora, nenhum samurai servia mais para a guerra, né? Qualquer baianinha, qualquer cidadão que não tivesse treinamento nenhum, vamos supor assim, né? Aquele treinamento de anos do samurai com espada, tudo, o cara dava pro cidadãozinho que estava na rede, pegava, pá, o samurai. Acabou o treinamento. Então, o mundo mudou. Hoje, não adianta você ser mestre de artes marciais. Caiu um míssil na sua cabeça, você já era, né? Então, quando essas pessoas morrem, existem regiões especiais no plano astral para abrigar esse tipo de gente. Então, não que a cidade é umbralina, a cidade é uma região onde abriga espíritos umbralinos. Então existe cidade umbralina, existe cidade com espíritos umbralinos que é idêntico a todas as cidades que nós temos no nosso país. E, claro, as grandes cidades, elas se tornam um conjunto de vibrações negativas e densas. Uma cidade do interior é mais light, assim, no setor de vivida, trânsito e tudo mais. As pessoas vivem mais tranquilas. Mas mesmo assim os espíritos são umbralinos. Ah? Então vocês têm que notar que não há muita diferença quando vocês morrerem. Vocês vão tirar de letra, é tudo igual, lá, não mudou nada. Né? As pessoas continuam nas trevas. Mesmo depois de morto. É necessário, quando você tem um esforço aqui para buscar a luz, é necessário esse mesmo esforço depois da morte. Vai ter só uma vantagem, vocês vão acreditar em vida após a morte. É coisa que eu tenho que perder um tempo enorme para convencer vocês aqui que existe uma outra realidade, né? Então já facilita um pouco. Mas mesmo após a morte, gente, é muito diferente os espíritos buscar o caminho do conhecimento, o caminho da espiritualidade, né? Porque as pessoas, o ser humano é complexo nessa busca pela compreensão de si mesmo, de si próprio. Por isso que demora muitas encarnações para você se libertar da roda de samsara, né? Porque o ser humano ele precisa, né, de estímulos muito mais fortes, porque são arquétipos de milênios que ele carrega nas costas. Milênios, milênios, milênios. Estava vendo uma reportagem no Facebook, depois eu vou mostrar para vocês,
que, né, talvez vocês já tenham visto também, um menininho que se lembra de vidas passadas, agora, só que em outro planeta. Isso é que é uma prova bem cabal daquilo que eu tenho falado para vocês, que nós temos 7 bilhões de almas na primeira encarnação aqui na Terra. Então, e é engraçado que ele fala do planeta que ele veio, que tinha um prédio com 400 andares. Obviamente, esse planeta é uma civilização muito mais adiantada do que o nosso estágio que nós estamos hoje aqui. Né? Entendeu? Então, cidades astrais umbralinas, elas são muito parecidas com as cidades onde nós vivemos, esse inferno, aquela coisa densa, a Cracolândia lá em São Paulo. Tá? Então é isso, pessoal. Vídeo, mas ajude-nos a divulgar essa ideia em nosso canal, para que vocês possam, com os amigos, maratonar aí numa jornada sobre espiritualidade. É isso, namastê. Pois é, pessoal, o Laércio acabou de nos dar essa dica preciosa, dizendo que existe uma grande similitude, uma grande semelhança entre cidades astrais, essas que estão localizadas lá no umbral médio, umbral leve, claro, né? E as próprias cidades físicas aqui do planeta. Tanto que ele abre o vídeo, esse outro vídeo dele, igualmente curto, dizendo que não há muita diferença entre São Paulo do plano material e a São Paulo do umbral, né? Até porque as coisas todas têm uma contraparte astral, né? Uma contraparte lá do outro lado. Ok, volto a ressaltar que estamos tratando aqui, nesse caso desse segundo vídeo do Laércio, de cidades umbralinas localizadas ali no umbral médio ou leve. É evidente que existem cidades umbralinas no umbral grosso e mesmo nos abismos que estão sendo desmontados, estão colapsando, que são cidades bem mais tétricas, né, por assim dizer, né, bem mais funestas, né, com uma energia muito mais densa, né, com uma energia negativa muito mais densa, onde as emoções mais baixas, os instintos mais baixos e animalescos imperam, né? Onde os 7 pecados capitais, portanto, imperam, né, por assim dizer. Mas deu para perceber claramente, né, que as cidades lá do outro lado são adaptadas para a chegada de pessoas que precisam estagiar em lugares como umbral. No futuro, quando se instalar aqui o mundo de regeneração, o umbral não vai mais existir. Por que a gente está falando tanto de umbral hoje, então? Porque ele ainda existe e porque ainda é o destino final de praticamente todas as pessoas que passam pelo processo da passagem, pelo processo da morte. Todos vão para o umbral, nem que seja para ficar apenas algumas horas, né, passar de passagem e ir para lugares mais interessantes, mais elevados, mas todos nós vamos parar no umbral de uma forma ou de outra, tá? Então, uma vez que nós já vimos esses vídeos introdutórios, vamos ver o vídeo principal do Laércio, que dura em torno de 21 minutos. Vou pedir à nossa produção que coloque para rodar agora. Esse vídeo, sim, tem um pouco mais de informação interessante. Com ele, nós vamos fechar a exibição desses vídeos, né, sobre cidades astrais umbralinas, no caso. Né? Na semana que vem, não, daqui a 2 semanas, porque o Essêncio agora é quinzenal, então, na próxima quinzena, vamos ver as cidades astrais elevadas, né? Já que hoje pudemos dar uma boa olhada nas cidades astrais umbralinas, ok? Vamos lá então, produção, com o terceiro e último vídeo. Esse é um pouco mais longo, tem em torno de 21 minutos, tá? Mas é extremamente interessante também, eu diria que é mais interessante até. Vamos lá? Olá, pessoal. Muita luz, muita paz a todos. Muito boa noite, né? Vamos dar sequência, então, ao nosso tema sobre, né, o umbral, né? Que todo mundo tem medo do umbral, né? Nós vamos desmistificar essas coisas, tá? De uma certa forma, hoje e nesse seminário amanhã. Então, hoje nós vamos falar como que é uma cidade umbralina. Como que está organizada essas cidades? Como é que elas são organizadas?
Porque a gente fala de umbral, acho que é tudo uma puta zona, né? Tudo uma puta bagunça. Não é. Né? O plano astral, o plano superior coordena e controla muito tudo isso. Claro que as pessoas têm um certo livre-arbítrio, mas também pelo não mútuo. Eles vão ter uma série de restrições. Então, vamos falar sobre cidades astrais umbralinas. Então, cidades astrais umbralinas. Bem, muito bem. Não está ligada? Tá sim. Não, não está com a capa. Eu já usei, já testei. Peraí. Vou fazer aqui. Não. Não deu sinal. Tamo legal. Não? Deixa de lado, não usa ela. Tá? Até eu ver o que aconteceu, vai perder tempo aqui. Desculpa, pessoal. Bom, pessoal. Então, cidades astrais umbralinas. Como é que funciona tudo? No mundo espiritual, tudo é muito organizado, tá? Vocês se lembram que em palestras anteriores eu falei muito para vocês sobre os computadores, né? As inteligências artificiais que nos monitoram, ok? Como se fossem os nossos guias espirituais, nossos mentores que controlam todos os nossos passos aqui na Terra. Então, não importa onde você esteja, se você esteja aqui na vida, se você esteja morto no plano espiritual, se você esteja no plano da luz, se você esteja no umbral, vai ter um computador Wi-Fi conectado em você, Wi-Fi, você não viu o fio, tá? Que vai estar monitorando você 24 horas por dia. Vocês não se esqueçam disso. Tá? Isso é muito importante para vocês entenderem como que o plano superior organiza e, de uma certa forma, policia tudo que está acontecendo. Tá? Existe um policiamento. Existe um limite até onde as pessoas podem ir. No umbral também. Então, todas as cidades, prestem atenção. Não importa onde elas estejam, todas nós estamos, praticamente todas, elas estão numa cúpula fechada. Todas elas são fechadas. Tá? Elas são muito grandes. O fato de elas serem muito grandes, as pessoas não percebem que estão num lugar fechado. Ok? É igual nós, não estamos na superfície da Terra, tenta sair daqui. Tenta ir para o espaço, não vai sair. Você está livre pelo não mútuo. Né? A gente só aumentou o tamanho da cela. Tá bom? Aqui é a mesma coisa. As pessoas estão aqui, é como se estivesse dentro de uma cidade, por exemplo. Né? Imagine você está dentro de uma cidade de São Paulo, você está vivendo ali, mas você não pode sair de São Paulo, certo? Mas, no entanto, você nem percebe que está preso, né? Só quando você quer um dia sair, vai ver que não pode. Mas, no entanto, ali dentro você faz o que você quiser. Tá? Tem as regras e as leis e tal. Então, toda cidade astral, todas, elas têm um portal de entrada. Né? Ninguém entra e ninguém sai, a não ser por essa porta de entrada. Essa estrutura aqui, ela é uma estrutura muito avançada. Os espíritos não passam por ela. Tá? E eles não sabem como passar. Ok? Então tudo é muito, principalmente quando as cidades, os espíritos são meio rebeldes, meio revoltados, eles têm que ficar mais sob controle, mais ainda que eles não têm tecnologia para sair daqui. Por isso eles falam, ai, mas é os magos negros. O mago negro vai ficar nessa merda aqui, ele vai fazer o que aqui dentro? Certo? Todo mundo está sob controle. Todo mundo está sob controle, está sendo observado pelos seus atos. Se os seus atos são atos positivos, se os seus atos são atos negativos perante a sociedade, perante o seu próximo. O tempo todo, isso faz parte do seu processo de elevação espiritual. Né? Então,
Todas as pessoas, presta atenção, que morrem e elas possuem uma carga kármica compatível com o estado umbralino, elas são levadas para essa sociedade aqui. Aqui existe uma sociedade, sem cidades, casas, prédios, um monte de coisa aqui. Tá? Então elas são levadas aqui. E essas cidades astrais, elas têm governo, elas têm escolas, elas têm toda uma estrutura para amparar quem está vivendo aqui dentro. Não é porque são um bando de filha da puta que, que a gente não vai cuidar deles, você está entendendo? Porque tudo não passa de um processo de elevação espiritual, de treinamento interior, né? São estágios. O espírito vem de outras estrelas, passa por uma situação muito densa aqui na Terra, muito complicada, muito difícil. Aí o que acontece? Ele vai viver esses estágios que nós chamamos kármicos. Então o fato do espírito estar habitando essas cidades é por um tempo. Com o passar das encarnações ele vai evoluindo, vai ascensionando e vai mudando de faixa vibratória. Hay 3 cambios simples que les digo a todos mis pacientes con artritis que realicen. Número 1, tienes que empezar a beber. Então aqui, vamos supor, quando alguém me pede para ir verificar alguém que morreu, eu fazia isso muito. Hoje eu não faço mais porque não dá para fazer mais isso. Quando eu tinha muito poucos amigos, muito poucas pessoas que tinham contato comigo, eu era bem mais jovem, né? E o que as pessoas faziam? Morria um parente, morria um ente querido, elas vinham me pedir para verificar na cidade como é que ele estava lá. Se ele estava bem, se ele estava sofrendo, como é que ele estava. Então o que eu fazia? Eu tinha uma lista né, de umas 100 pessoas. Então o que eu fazia? Eu tinha que decorar, porque como é que você vai? Você não vai levar anotado no astral, não tem lápis para você levar. Então eu pegava 5 nomes por dia, 5 nomes dessa lista, e decorava eles, decorava os dados dele, tá? E aí deitava e ia para o corpo e saía do corpo. Aí você entra aqui, na portaria, certo? Então, quando você chega, tem toda uma recepção, tem toda uma estrutura tecnológica ali, que vocês nem imaginam. É uma tecnologia sofisticadíssima que opera esse portal de entrada aqui. E aí a recepcionista, ou quem estiver lá, vai te atender. Você fala assim, olha, eu vim procurar tal pessoa, isso, assim, ela está aqui. Então ele entra no tipo dos computadores lá, não, essa pessoa não está nessa cidade, está em outra, assim, assado. Eu falei, então não dá para me ver essa daí. E essa outra aqui? Aí eu tenho 5 nomes, né? Falava, não, essa aqui está aqui. Né? Ela está aqui, mas não pode receber ninguém. Não pode receber visitas, ela está sob tratamento, sobre alguma coisa. Né? Foi pós-morte, não é tanto tempo depois da morte. Às vezes ela está... Pega uma pessoa que morreu assassinada, morreu doente. Ela está às vezes no hospital, está sendo cuidada, está sendo tratada. Ou está muito revoltada, sabe? Está num vale das pessoas muito revoltadas, então você não tem nem como falar com ela. Né? Ela está violenta, ela está, sabe? Então as pessoas deixam ela em um determinado lugar. Né? Mas é tudo coordenado, certo? Está todo mundo sob controle. Né? Então aí eu chamo, e essa pessoa aqui? Eu falo, não, essa pessoa aqui já pode receber visita sim. Tá? Tá, então é assim, eu já estou com coisa, o pessoal me conhece lá para umbral. Umbral é o tiro de letra que eu faço. Assim. Eu sei lidar muito bem com umbral na cidade, é tranquilo. Aí eles colocam um tipo de uma pulseira em você. Uma abraçadeirinha assim. E você entra. Sem aquilo lá você não entra. Mas de jeito nenhum. Então você entra, as pessoas já fazem o contato, né? Ou trazem a pessoa até você, ou você é levado por alguém te leva onde ela está. Certo? Talvez se ela está no hospital, pode receber visita, alguém te leva. Agora, se ela está no jardim e tal, às vezes a pessoa vai lá e te traz. Alguém vai lá e traz.
para conversar. Fala, ô, tudo bem, você não me conhece, mas eu sou assim amigo da tua família, eu vim aqui para ver como é que você está, eles estão precisando muito de informações suas para saber como você está, tal. E aí eu converso com a pessoa. Aí eu conversava e levava essas informações lá para baixo. Né? Numa dessas cidades, sabe quem que eu encontrei uma vez? Eu fui procurar uma outra pessoa, né? Fui lá. E aí esse guia que me levou, que estava andando por ali, que ele estava me levando até um lugar, nós passamos por um tipo de um jardim, e tinha um cara sentado assim. Ele estava assim, ó, sozinho, num banco. A gente passou por perto, ele cutucou. Ó, olha aquele ali. Você sabe quem é? Eu olhei, eu falei, não sei não, quem que é? Pô, olha bem, você não conhece, poxa? Olhei, tá meio... Pô, é o Raul Seixas. O cara cutucando, é o Raul, né? Eu falei, nossa, ele fazia assim uns 3, 4 meses que ele tinha morrido. Acho que uns 5 meses mais ou menos ele tinha morrido. Eu falei, poxa, nossa, mas ele tá bem, como é que ele tá? Ele tá se recuperando, né? E você sabe que ele perturbou muito o seu emocional, o seu corpo astral, né? Com as suas, né? Com seus vícios e tudo. O cara fala tudo assim. E eu falei assim, eu poderia conversar com ele? Ele falou, que se quiser, pode, mas não fala muito coisa com coisa. Estava naquela fase, os caras falam muito coisa com coisa por enquanto. Né? Né? Mas aí passei, olhei ele, nem fui conversar com ele, assim, só dei um oi, falei, sabe? Mas aí, né, nem ele me conhecia também, era um molecão toda a vida, né? Ele que era o famoso, né? Na história. E assim, então, todos esses lugares que vocês têm medo, morrem de medo do umbral, certo? Eu vou te explicar uma coisa muito importante. Então, eu quero que vocês entendam aqui, e aqui é dividido por zonas. A cidade astral umbralina, ela é dividida por zonas. Então, vamos chamar assim, zona A, não é esse nome que dá, porque a língua lá não é a mesma daqui. Tá? A língua dos controladores. Todo o departamento técnico aqui tem outros nomes, tá? Que não é a nossa língua terrena aqui, às vezes. Né? Inclusive, né, os próprios máquinas e computadores, eles não vêm com em português, teclado em português. É uma outra tecnologia, é outra coisa. Né? Tudo bem, então você aprende a operar eles, toda essa tecnologia. São computadores de bilhões de anos, é um negócio que você não imagina. Tá? É algo que você não imagina. Às vezes, tudo isso aqui é meio mascarado. Então você pode entrar no portal, você encontra uma coisa, uma decoração muito normal, mas por trás dessa decoração normal há uma tecnologia mascarada que você não... Né? É a mesma coisa você entrasse num portal que parece um castelo da Idade Média. Certo? Só parece, porque por trás das paredes tem toda uma tecnologia que vai controlar tudo. Apenas para... Então... E existe, mesmo nessas cidades aqui, vários lugares para recepcionar os mortos. Tudo depende da característica. Tá? Então tem várias situações. Tem recepção dos primeiras semanas de vida. De vida na astral, né? Vamos supor que ninguém morre. Né? Então o espírito aqui, de alguma forma, morre numa guerra, morre no combate, morre numa briga, morre no assassinato, numa briga de gangue, certo? Morre de overdose de droga. Entendeu? Então, cada tipo de situação, quando eles chegam, é feita uma triagem, tá? E os orientadores, os controladores da cidade, vai levar você para determinado setor. É por isso que o André Luiz, quando ele escreve um livro dele lá, ele vai falar assim, o vale, ele chama de vale, né? Vale dos leprosos, vale dos viciados em sexo, né? Vale dos viciados em álcool, em bebida e droga, vale dos suicidas, certo? Mas não que as pessoas estejam lá, estejam totalmente desamparadas. Então tudo é dividido por setor e tudo está de acordo com o seu grau de energia e de estrutura. Então, é claro, ele pega mais ou menos os suicidas, todos os suicidas que vão ter o mesmo comportamento após a morte, eles dividem num setor, porque é mais fácil de tratá-los. Então, os terapeutas vão lá, as pessoas vão lá, é tipo de um... Né? Você está me entendendo? Eles vão ser cuidados, vão ser tratados, você está me entendendo? Então, tem todo um...
É fácil porque está todo mundo trabalhando na mesma energia. Aí você pega válidos viciados em sexo. Então, não só homens como mulheres vão para lá. Você tá, então, as pessoas todas são viciadas. Elas querem fazer sexo 24 horas por dia lá. É um horror, porque tudo que a pessoa reprimiu aqui, não fazia aqui, ela acaba querendo fazer lá, se libertar lá. Você está entendendo? Né? Eu até brinco, né? Tem muita freira enclausurada que quando morre, porra, ver aquela suruba, é aqui mesmo que eu fico. Esse é o céu que me prometeram. Né? Tem uma piada de papagaio que é ótima, mas depois eu conto para vocês essa. Here's how Red Barn made Chewy's dreams come true. First, with Red Barn Kibble. Então, veja bem. Vocês se lembram daquela novela Viagem? Então ela foi escrita pela dona Zíbia, né? Gasparetto, a história, né? Psicografada pela dona Zíbia. Eu não sei se vocês se lembram, lá tinha o Alexandre, né? Que era o encosto, que era o assassino, né? Que era o assassino aqui, depois mataram ele também, né? Então, vocês se lembram, na novela, é muito claro isso, na novela. Eles mostram muito bem isso que eu vou acabar de falar para vocês aqui, que é isso aqui. Está tudo sob controle. De vez em quando, os caras não soltavam ele, ele vinha aqui perturbar as pessoas, até foi naquele centro espírita, sabe aquela sessão espírita que levaram ele, que fizeram na novela e tal. E o que acontecia? Quando ele começava a ser muito perturbador, aqui perturbar muito o ambiente onde ele estava, vinha uma equipe, pegava ele e levava ele embora. Levava embora para onde? Para o setor daqui, para o setor dele. Tá? Mas isso que esses mentores faziam, levava e trazia, é o trabalho de terapia. Porque ele fica lá, ele fica com aquele ódio, fica com aquela raiva, e se vê outro, ele quer brigar com outros, esses outros que estão na mesma energia, uma puta encrenca. E aí, como mecanismo de recuperação e tratamento, os caras trazem ele para entrar em contato com aquela situação, com aquele familiar, com aquelas coisas que ele vivia antes aqui na Terra. Porque são espíritos muito apegados a esse mundo aqui, e apegados a paixões, a dinheiro, a que foi roubado, sabe? Todas essas coisas. Então é difícil eles esquecerem esse ódio. Eles não conseguem abandonar tudo isso aqui e tocar a vida no mundo espiritual. Sabe? É muito complicado. É muito complicado. Então, neste lugar aqui, tem todos esses vales. Entendeu? Então, o que é o vale do sexo? O sexo é um negócio interessante, porque qual que é a terapia lá? A terapia é deixar o cara esgotar. Fazer tudo o que ele quer fazer, vivenciar aquilo ao máximo, para depois ele procurar outras coisas. Ele vê que aquilo é uma repetição, não sai daquele buraco, né? Não sai daquela situação. Até ele perceber que isso é um vício como se fosse uma bebida, como se fosse uma droga, como se fosse um álcool, que tira ele fora do chamado equilíbrio interno. Todos os vícios desequilibram você. Quando você bebe álcool, você toma droga, fuma maconha. Quando você tem todos esses excessos, eles são prejudiciais. E o desejo por sexo também é prejudicial. É o chamado ninfomaníaco aqui, ó, né? Aqui na Terra. Entendeu? Então, tudo isso é um processo que você vai ter que ir transcendendo. Né? Então, qual que é a terapia? Você sabe qual que o Osho fazia no ashram dele? Osho fazia exatamente isso. As pessoas chegavam lá, ele percebia que todo ser humano, a parte mais doentia do ser humano é a fase sexual. Então o que ele fazia? Primeiro ele liberava o cara. Ó, você dorme com quem que você quiser, parceiro que você quiser, e se curtir você, vai lá, transa, faz à vontade, depois vocês vêm até mim. Né? Porque aí eu tenho outra coisa para ensinar para vocês, eu tenho outras coisas. Vocês não podem ficar presos nesse negócio aí, você está entendendo? Vocês são adultos, são de maiores,
Cada um sabe com quem dorme, consegue, faz essa vida particular, esse trabalho energético, vocês têm que fazer. Vocês têm que transcender isso. Vocês têm que transcender esse apego, esses ciúmes, é meu marido, minha esposa, meu namorado, esse meu aí, ele é só temporário aqui. Ninguém domina, ninguém pode possuir uma alma, possuir o outro. Tudo é passageiro. A hora que você morrer, você vai largar tudo aqui. Certo? Aquela história do Ghost, né? Ele morreu, ficou o cara pegando a mulher dele. E o cara fica louco do outro lado, né? Se ele ficar pegado a tudo isso. Ele sofre. Então esse tipo de sofrimento acontece muito lá. No próprio filme nosso lá, nós vimos muito aquela moça, né? Que era daquela família lá, mas era toda perturbada porque deixou noivo, deixou tudo aqui, né? Então ela queria aqui, queria voltar. Morreu. Ela não conseguia entender que ela morreu e que ela não podia mais ter contato com ninguém lá embaixo. Nem com o noivo dela, que ela amava tal. E ela queria, porque ela queria voltar. Ela não se conformava que aquilo tinha acabado e que agora ela tinha que viver uma nova realidade. Então esse processo psicológico é que é umbralino. O umbral não é uma região real física. Ele está dentro das pessoas. É muito importante isso que eu estou falando para vocês. Ó. As cidades umbralinas, elas têm jardins, lugar belíssimo, maravilhoso. Elas não são as que vocês pensam, puta, com lugar escuro, tudo fedido, sujo, bagaceta. Não é assim que funciona. Certo? Quando você deixa um grupo de pessoas num departamento, elas vão conviver entre elas. Elas podem sujar, mas aí o problema é delas. Vai na Cracolândia. Agora em São Paulo, na Cracolândia, você vai ver o que é umbral na Terra. Mas um umbral mais pesado. Porque as pessoas dão pro chão, tudo sujo, não toma banho, ninguém limpa, aquele lixo pro chão. Mas por que é assim? É só meia dúzia de negros pegar a vassoura, limpar, ficava um lugar limpinho para os caras dormir, todo dia ficar numa boa. Mas não faz, porque é porco. Essa vibração está na vibração do espírito. De não limpar, não sujar. Eu já entrei em casa de família muito pobre, que nem piso no chão tinha, que era terra. Mas se você vesse a limpeza das coisas, até o chão era limpo. Você podia entrar numa boa, era terra batida, mas era limpinho. As panelas tudo limpinha, tudo bonitinha, lençol, roupa, tudo limpinha. Entendeu? Não é uma questão interna, é uma questão de cultura, não é uma questão de dinheiro. Sabe? Então, as cidades umbralinas são assim. Nosso mestre sempre dizia, né? Que não existe céu nem inferno. Essas duas coisas se encontram dentro do ser humano. Né? Pois é, pessoal. Deu para entender, então, através desse último vídeo, que as cidades umbralinas são feitas, são adaptadas para as nossas necessidades específicas de lidarmos com nossos instintos mais básicos, com nossas energias mais baixas, né? Com as emoções, sensações e sentimentos negativos também. Ou seja, assim que a gente evoluir, assim que a gente continuar a nossa jornada evolutiva, pudermos fazer uma reforma íntima, uma reforma interna, assim que a gente puder começar a vibrar efetivamente numa oitava energética mais alta, a gente vai ter o direito de poder viver numa cidade melhor do que a cidade umbralina. Né? Vamos lembrar que o Laércio já estava dizendo que a cidade umbralina não é a Cracolândia. Né? Eles têm organização, é um grande domo, né? Enorme, né? Onde os vales todos estão lá, o Vale dos Suicidas, o Vale dos Viciados em Sexo, o Vale dos Doidões, o Vale de tudo quanto é vício, né? De tudo quanto é pecado, tem ali. Mas é tudo controlado por ciência e tecnologia de ponta. Tem muita coisa do outro lado que existe, que a gente não sabe que existe. E essas informações, só mais recentemente, eu diria que só nos últimos 15, 20 ou 30 anos no máximo, é que começaram efetivamente a ser liberadas para o mundo. Né? Vamos lembrar, por exemplo, da obra do saudoso Trigueirinho. O José Trigueirinho Neto faleceu em 2018, já com, se eu não me engano, 84 livros publicados, foi o grande pioneiro da transição planetária, foi o grande pioneiro da revelação das cidades e civilizações intraterrenas. Tá?
assim como também foi o grande pioneiro, junto com outros ufólogos, da revelação de bases estelares aqui na Terra, né? Tanto no mar quanto na Terra, mas no planeta. Vamos notar que essas bases estelares também estão localizadas não somente no plano físico, material, mas, diria eu, principalmente do planetário para cima, tá? Na medida em que o ápice da transição planetária foi se aproximando, né? Talvez comece a acontecer, tenha início agora desse ano ainda com o apagão mundial, mas na medida em que esse ápice da transição planetária, a culminância, né, desse processo de transição planetária, que dura aí seus 25, 30 anos, né, no máximo, posto que Chico Xavier já dizia que em 2057 a Terra será um planeta de regeneração, né, daqui a 32 anos, portanto, mas é nessa proximidade do ápice que começa a haver a liberação de mais informação de cima para baixo. É ali que a espiritualidade, é nesse momento de agora, né, 10, 15, 20 anos para cá, somente, que a espiritualidade começou efetivamente a dar permissão para que pessoas como Laércio Fonseca pudessem abrir mais a boca, pudessem falar daquilo que presenciaram, por exemplo, em suas excursões de projeção astral consciente, como é o caso do Laércio Fonseca, que é um projetor astral consciente, médium, etc. Além de ser físico, né? Físico, palestrante, escritor, aqui no plano físico. Mas notem que as informações que ele conseguia de suas excursões como projetor astral ficavam com uma circulação limitada, né? E isso com a internet mudou, né? E isso efetivamente mudou também em função da permissão do alto para que essas informações que eram consideradas ocultas sobre cidades astrais pudessem, aos poucos, de forma gradual, também começar a serem liberadas, né? Ou seja, essa época que a gente vive, de proximidade com o ápice da transição planetária, em que nós temos as oportunidades benditas de sabermos mais, porque informações e conhecimento muito diversos, muito profundos, né? E muito relevantes e interessantes para nós aqui na Terra, para nós aqui que estamos em corpos físicos, estão sendo liberadas de forma gradual. Se você olhar na internet, no próprio YouTube, né, como se o algoritmo fosse governado pelo alto com A maiúsculo, eles começam a te mandar vídeos de coisas que você precisa saber. Isso acontece comigo, acontece com muita gente, né? O algoritmo é dominado por inteligências extrafísicas para realizar determinadas tarefas. É isso que está acontecendo, né? Você não entra mais numa livraria e é guiado pelo mentor até o livro tal ou qual. Isso era uma coisa do passado. Hoje em dia, se você tiver um celular e acesso à internet, você tem acesso direto ao autoconhecimento, você tem acesso direto a informações e conhecimentos de natureza extrafísica, de natureza esotérica, de natureza oculta ou dita oculta, que está, aos poucos, cada vez mais sendo liberada. O item cidades astrais é um desses temas, portanto, que está na berlinda e precisamos estudá-lo cada vez mais, com mais detalhamento. Daqui a 2 semanas, na próxima quinzena, vamos estudar, ou começar a estudar, as cidades astrais elevadas, ou seja, as que não estão no umbral, as que não são umbralinas, né? Começamos pelas cidades astrais umbralinas, já percebemos que elas basicamente servem a um propósito, por isso estão confinadas num domo, né? Muito significativo que nesse último vídeo o professor Laércio tenha feito um croquis, né? Um desenho no quadro negro de um domo, né? De um espaço que ele diz que é enorme, que contém os vales de todos os pecados. Havia a generalização descritiva, né, em relação ao termo vale, onde você tinha um ajuntamento de pessoas viciadas em sexo, tinha o vale dos sexólatras, né? Você tinha um ajuntamento de pessoas viciadas em álcool, tinha o vale dos viciados em álcool, né? Você tinha um ajuntamento de pessoas com tal qual vício, você tinha o vale das pessoas que prezavam tal qual vício, né? Mas hoje a gente sabe, através de vídeos como esse do professor Laércio, que tudo isso são ambientes controlados por ciência e tecnologia avançadas, né, que nos assessoram, que nos protegem, que
nos auxiliam em nossas jornadas evolutivas aqui nos planos extrafísicos terrestres. Ok, gente? Portanto, as cidades umbralinas, né? Portanto, o próprio processo de se ficar no umbral é todo ele controlado, que nós vamos parar em cidades umbralinas que efetivamente são controladas pelo governo oculto do bem, da luz, né, do amor, né, que no fundo é o que predomina aqui na Terra, não no plano material, evidentemente, né, que está para ser libertado em definitivo, né, está por um fio, mas do plano etéreo para cima quem manda é a luz, não são as trevas, né? É uma pena que isso não tenha chegado ainda ao plano material, mas já está chegando, né? Ou seja, o que eu quero dizer com tudo isso? Que as cidades astrais são, na realidade, uma consequência direta do modo de vida das pessoas que precisam desenvolver tais e quais experiências nesses lugares. Então, se são experiências ligadas a sentimentos negativos, a emoções baixas, a instintos animalizados, né, elas vão parar em ambientes controlados, que a gente chama de umbral, em cidades astrais umbralinas, que não passam de domos enormes, né, onde elas podem interagir da forma que devem interagir até efetivamente poderem evolver, poderem se desenvolver, poderem obter progresso ético, moral, pessoal, para poderem sair dali e irem viver em cidades astrais elevadas, que serão o tema do nosso próximo encontro aqui do Essential. Tá legal? Agradeço a todos vocês, espero que outras pessoas possam assistir a esse vídeo, né, porque ele é extremamente importante, por exemplo, para quem faz a passagem e não sabe o que vai encontrar do outro lado. Tá? Essa série aqui sobre cidades astrais busca, na realidade, cumprir esse propósito, que é preencher essa lacuna, providenciando informações e conhecimentos relativos às cidadelas astrais, intraterrenas e bases ufológicas também, porque isso tudo faz parte do mundo em que a gente vive e nós precisamos saber disso o mais rápido possível, porque o ápice da transição planetária está chegando por aí. Quanto mais informação, quanto mais conhecimento a gente tiver, nessas horas, melhor, porque conhecimento, como já diz a dona Luíse, né? E essa é uma máxima antiga, conhecimento é poder, né? Você tem que saber o que fazer com ele, evidentemente, né? Querida Denise, respondendo sua pergunta, todas as pessoas que passam pelo umbral, quando tem mérito, já chegam lá escoltadas. Eu conheço o caso de um médium de um centro espírita que precisava passar algumas horas no umbral justamente para poder filtrar energias negativas. Você sabe onde é que ele ficou? Ele ficou num pântano, enterrado na areia movediça até o pescoço, com guardas ao redor dele, ao redor dessa bolsa de areia movediça, onde ele meio que estava se sentindo um spa, por assim dizer, porque ele precisava ficar ali algumas horas, justamente com o corpo espiritual dele, com o perispírito dele enfiado ali no pântano, justamente para filtrar as energias deletérias negativas acumuladas no perispírito dele, justamente para ele poder ascender mais ainda e ir parar em cidades astrais superiores. Então, nós, Denise, que a passagem pelo umbral é uma necessidade, não é uma questão de ser alguma coisa obrigatória porque alguém mandou, é uma necessidade fisiológica e energética, principalmente dos nossos corpos espirituais, não do corpo físico, obviamente. Tá legal, querida? Acho que respondi sua pergunta. Você tem mais alguma dúvida, querida? Pode falar. Abre o microfone aí e fala com a gente, por favor. Por que o umbral grosso está colapsando? Se perguntou ali também, vou responder. Oi. Porque está na hora de colapsar, porque os tempos são chegados. O Sol está mandando pulsos de raio gama, segundo minha fonte, que é a dona Luíse. Ela não é a única que fala isso. Outras fontes de informação que a gente tem falam mais ou menos a mesma coisa, que o Sol está mandando energias específicas que estão colapsando o umbral grosso. Para quê? Para tirar da toca os arcontes negativos, né, que fazem parte da elite trevosa, para tirar da toca todos os maiorais da elite trevosa que ali se escondem, para que possam ser capturados mais facilmente durante o apagão mundial. Vamos lembrar que nas 72 horas de duração do apagão mundial que vem por aí, talvez esse ano ainda, né,
Miguel Arcanjo e suas hostes, juntamente com seres estelares elevados, vão varrer a Terra inteira e capturar todos, falei todos, os espíritos trevosos desencarnados, que serão imediatamente exilados do planeta. Tá? Talvez essa seja a grande novidade, o grande diferencial no conteúdo que Dona Luísa traz. Né? Antes de Dona Luísa Castanhedo, não havia ninguém que dissesse, olha, os trevosos vão ser mandados daqui embora de uma vez só. Né? Isso foi uma novidade total para pessoas como eu, que estudaram desde sempre transição planetária. Né? E é uma novidade muito bem-vinda, portanto. Né? Portanto, Denise, o astral, o umbral grosso, né, está colapsando porque chegou a hora dele colapsar. Vai começar pelo umbral grosso, vai passar para o médio e chegar ao umbral leve. O umbral todo vai colapsar, vai restar só um pequeno pedaço, segundo Dona Luísa, para onde irão os trevosos encarnados assim que morrerem, assim que perderem seus corpos físicos aqui no plano material. Tá? Tudo, repetindo, sob controle científico e tecnológico de consciências mais avançadas, mais espiritualizadas do que nós próprios aqui, que somos crianças ainda perto deles. Denise, respondi sua pergunta? Gratidão, Enéas. Obrigada. Ok, querida. Tendo mais alguma dúvida, é só falar. Ok. Então, gente, é pena que tão pouca gente possa ter podido estar aqui hoje, mas o fato é o seguinte, quanto mais a gente conhecer do que existe do outro lado, após a nossa própria passagem, melhor para nós, porque vamos reparar no seguinte, ninguém sabe a data, a hora exata que vai fazer a passagem. E como você aproveitou o tempo que você tinha à disposição aqui no plano material, se lendo, estudando, assistindo aqui o nosso encontro do Essential para saber um pouco mais sobre cidades astrais, ou seja, é decorrente da forma, da maneira como você aproveita o tempo e a energia disponíveis na sua vida física, que as coisas boas acontecem lá após a morte, ou não, ou demoram a acontecer. Quanto mais informação e mais conhecimento a pessoa tem, mais ela se agiliza lá do outro lado em relação a coisas que precisam acontecer como a própria passagem pelo umbral. Tá legal? Gente, vou deixar vocês agora, então, são 9h08, acho que para hoje está de bom tamanho, espero que outras pessoas possam nos achar aqui no vídeo que está sendo gravado sobre esse assunto que é muito interessante. Daqui a 2 semanas continuamos com o assunto, dessa vez analisando vídeos sobre cidades astrais mais elevadas do que essa do umbral, tá bom? Muito obrigado a todos, muito obrigado, produção. Um grande abraço a todos, então. Até a próxima quinzena. Tá? Fiquem com Deus. Ótima semana para todos.